Maurício aliviou aqui a minha carga. Ultimamente eu estou sendo especializado em fazer mais com menos. O menos é o tempo. Isso serve para tudo, viu? Serve para apresentação, serve para obra, serve para empreendimentos. Mas queria agradecer ao Luiz Nassif pela iniciativa. Como ele mesmo disse, esses eventos estão refletindo um grau de amadurecimento do país que às vezes fica meio desapercebido pela sociedade, mas ele está perpassando não só as instituições de governo, mas também os meios políticos. Hoje a gente lida com governadores de perfil empresarial, deputados que estão pensando um pouco além do seu pequeno reduto eleitoral. Então, essas coisas aconteceram assim. Mas, na verdade, quando a gente está falando do desafio da infraestrutura de logística no país, eu cunhei uma frase recentemente: eu acho que a gente está vivendo a socioeconomia do século XXI com a infraestrutura do século XX. É mais ou menos esse é o mote do grande desafio. Porque, de repente, no meio de uma crise mundial, que começou em V, passou para U, agora em L, os economistas classificaram isso: crise em V vai e volta rápido, a em U fica um pouquinho embaixo, e a em L desce e fica um longo tempo por aí. Essa crise mundial, ela na verdade abriu uma janela de oportunidades para o Brasil. Então, acompanhando um pouco aqui a apresentação do Maurício, por volta de 2005, 2006, nós começamos a desenvolver um processo de planejamento permanente que tinha uma visão nacional federativa. Eu não sei se... Na verdade, eu hoje de manhã dei uma ajustada aqui, exatamente para não ficar falando as mesmas coisas que o Maurício. Mas a base de tudo isso foi primeiro tentar, de uma altitude satelital aí, começar a enxergar o Brasil. E fazer uma coisa que foi uma inovação, e até considerada pelo Banco Mundial hoje um caso de sucesso mundial em matéria de planejamento estratégico. Aproveitando uma provocação do Ministério do Planejamento, nós começamos a examinar a questão da territorialidade dos investimentos de infraestrutura. Nem todos os investimentos dependem de território, mas a maior parte dos nossos depende. Então, comunicações não depende muito de território, porque na verdade a gente emite um sinal para um satélite, ele manda para onde quiser. Então, lá na aldeia dos Yambiquara, se tiver alguém lá com a célula fotoelétrica, um notebook, eles conseguem se integrar com a comunidade indígena mundial sem nenhum problema. Então, aquilo que nas nossas escolas a gente chamava de geografia econômica, hoje a gente chama de geoeconomia. Então, a primeira coisa que eu acho que o ensino brasileiro tem que fazer é botar a geoeconomia no primeiro grau, no segundo, no terceiro, e fazer a população e a sociedade brasileira conhecer o Brasil. Saber o que ele endogenamente é capaz de produzir com eficiência, quais são as suas áreas de competição natural. E aí colocar a infraestrutura ali, né, para tirar partido disso, aproveitar isso. Foi mais ou menos o que a gente fez, definindo o que eram vetores logísticos, para a gente acabar com aquela divisão nacional em 5 regiões fisiográficas, cada uma nas suas fronteiras, e as unidades da federação voltadas para os seus próprios umbigos, né? Coisa que Maurício é mineiro lá de Uberaba, eu sou de Varginha, então ele gostou muito da ligação de Uberlândia com Uberaba. Mas o Estado de Minas, se ele não apoia investimentos nos portos do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, e uma parte do sul de Minas, se ele não apoia investimentos no Estado de São Paulo, a economia dele não se move. Então, o grande desafio aqui é o seguinte:
esqueça suas fronteiras e passe a enxergar o Brasil com uma outra divisão geográfica. É a divisão dos vetores logísticos, e eles começam com uma coisa que a gente no passado chamava de Interlândia dos Portos, quer dizer, era a área territorial interna do país que tinha menores custos logísticos para efeito de escoamento através dos portos. Não é só isso, mas a gente fez isso definindo isso com apoio de um debate econômico muito forte que nós fizemos com a Universidade de São Paulo, usando a Faculdade de Economia e Administração através das suas duas fundações, a FIA e a FIP. Então, a gente procurou delimitar espaços territoriais no país que tivesse mais ou menos uma certa homogeneidade, e eu coloquei isso entre aspas propositadamente, porque às vezes a integração dessas regiões se fazem até por heterogeneidade, e aí são áreas que têm restrições comuns que se agregam, e outras agregações se dão pelo fato de uma determinada região ter uma infraestrutura que não pode ser repetida em todas as áreas, então uma usa da outra. Então, um caso típico aqui é o sistema universitário de Uberlândia, que se contrapõe ao de Uberaba. Uberaba é um centro de produção muito voltado para a agropecuária, e Uberlândia virou um outro centro, e a maior parte dos estudantes da região ali, eles vão estudar em Uberlândia. Então, caso típico de universidades. Então, elas se ajuntaram por isso aí, né? Deslocamentos preponderantes aos acessos, interesses comuns da sociedade. É isso mais ou menos. E para compor esses vetores, eu vou passar rapidamente por isso, porque isso acaba dando a vocês uma noção exata de como é que a gente lida com infraestrutura de transportes hoje, né? Usando essa virtude, né, que é ter um PAC que se acopla no processo de detalhamento de um plano estratégico desse, passa pelo PPA, um plurianual de 4 em 4 anos, e depois detalha esse PPA em programas anuais, e aí garante que o que foi definido como prioridade lá vai ser feito. Então, por isso é que esse processo é um processo de Estado, mais do que de governo. Ele não é federal, ele é federativo, e tem uma visão nacional que às vezes extrapola um pouco os limites do território brasileiro. E quando a gente estuda a geoeconomia para o país, na verdade nós temos que olhar para o lado de fora, não só para saber se tem algum concorrente tão bom quanto nós em termos de potencialidade, como saber também onde é que estão nossos grandes clientes, para saber como é que nós vamos atendê-los. Então, o PNLT, ele fica com o radar ligado 24 horas por dia, já está na sua terceira versão. Nós começamos a trabalhar com a visão macroeconômica para 2023, já estamos com 2031. Por quê? Porque nós trabalhamos com 4 períodos de PPA, portanto, horizontes de 16 anos. 2008 a 11 já foi, nós estamos começando 12 a 15. E por causa disso, nós fomos já do 24 para o 27 e do 28 para 31. Então, a gente sempre vai ter uma visão prospectiva de 16 anos, dando como coisa feita o período do PPA vencido. E como vocês sabem, os programas de governo também são de 4 anos, os mandatos, mas eles são defasados do processo dos PPAs, exatamente para que o governante que entra, ele tem pelo menos 1 ano do orçamento aprovado no Congresso para ele começar a trabalhar. E não tem solução de continuidade. Então, os governos vão 7 a 10, o PPA foi 8 a 11. Quando a ministra Dilma assumiu a presidência, ela já estava com 11 do PPA primeiro, e ela vai, quando renovar o segundo mandato dela, se for o caso, ela já entrou na rede da integração do sistema de planejamento. Então a gente foi fazendo mais ou menos uma montagem de como é que evoluíam na verdade, 5 regiões do país. Montamos aqui esse gráfico aqui, que aqui é renda per capita, aqui é taxa de crescimento de PIB.
e a gente começou a examinar como é que as regiões do país estavam se desenvolvendo. Quer dizer, a região centro-norte estava indicando um forte crescimento, acima da média nacional, mas ela certamente vai passar por um período que é natural de uma má distribuição de renda. Coisa que o centro-oeste já não vê mais, né? O centro-oeste hoje já está, depois a gente vê o mapa aí da renda per capita comparada, a região sul está mais ou menos estabilizada aqui, com alta, com forte renda per capita e taxas de PIB que tendem a decrescer. A sudeste, região sudeste do Brasil vai crescer a taxas menores em cima de uma base maior, né? Isso não quer dizer que a região não continue crescendo, mas o processo natural aqui é que as atividades vão evoluindo, como em todos os lugares, do setor primário para o secundário e depois para o terciário. Isso gera um processo virtuoso de melhor distribuição de renda, onde o setor de construção civil vai atrás do agronegócio, porque a renda lá fica muito alta e vende muito equipamento agrícola, começa a vender automóvel, começa a ter edificação, começa a abrir comércio e assim vai. Então é mais ou menos isso. Mas tinha uma região no Brasil, que era o Nordeste, né, que estava com um sinal muito ruim, de região deprimida. E uma das funções do Estado é dar um desenvolvimento mais harmônico para o país. Nas primeiras vezes que eu fui discutir isso, e foi sempre a nível das federações das indústrias, o PNLT foi lançado na Fiesp, aqui em São Paulo, e quando as pessoas foram vendo que a gente estava proporcionalmente aos PIBs de cada região, investindo mais recursos proporcionalmente nas regiões menos privilegiadas, ficou um sinal meio assim, e eu dizia, espera aí, eu estou precisando desenvolver o resto do Brasil, porque provavelmente ele vai comprar os seus produtos, então estou melhorando a amplitude do seu mercado. Por quê? Porque essas regiões têm vocações. Eu que passei mais da metade da minha vida profissional, que já está beirando 50 anos, trabalhando no Nordeste, eu conheço muito a geoeconomia do Nordeste e sabia que o Nordeste estava precisando era uma ação de Estado, introduzindo ali determinados investimentos, indústrias de base, né, refinarias, siderurgias, estaleiros e uma estrutura de transportes eficiente. E isso viabilizou a nova Transnordestina. E ninguém nessa época perguntou qual era a relação benefício-custo desse empreendimento, porque nós lançamos uma visão de planejamento e falamos em projetos de nexo político. E esse nexo político, felizmente, ninguém entendeu como fossem forças políticas regionais ou locais puxando suas prioridades para seus interesses particulares ou partidários. Não, era nexo político de visão de Estado. Né? Dar um equilíbrio no desenvolvimento do país para que ele fosse uma nação mais harmônica. Né? Eu não vou dizer que o Nordeste vai competir com o Parque Industrial Paulista, nem gaúcho, eventualmente também não catarinense, mas essas regiões têm potencialidades, então eu vou lá e exploro isso. Né? Por quê? Eles vendem o produto deles e compram das outras regiões. Então, a outra aproximação é a micro-regional setorial. Isso aí, na verdade, é um mapa da tipologia dos produtos que liberam o crescimento econômico dessas regiões. E aqui começou a ficar muito claro para nós, né, que tudo isso que está em azul, meio sépia aqui, são áreas onde a principal atividade de renda das regiões é a administração pública. Eu nunca vi nenhuma região crescer onde o maior contingente salarial de geração de receita seja a administração pública. Então, ficou muito claro para nós que talvez a gente não introduzisse grandes modificações nessa região. Isso aqui é o bioma amazônico. O que está em vermelho aí são atividades de alta intensidade tecnológica. Aquilo ali é um cluster, né? Na verdade isso aqui é a Zona Franca de Manaus. Mas onde estão as grandes áreas de intensidade tecnológica, que é a atividade dominante? Depois vocês veem isso aí com mais calma nos seus notebooks.
aqui tem a quantidade de micro-regiões homogêneas em que a gente dividiu o Brasil para efeito de fluxos de transportes e de taxas de crescimento, e indica quantos municípios estão agregados a essa tipologia de desenvolvimento. Então, as regiões mais pobres do país estão nessa área aqui, né? Onde amarelo, a laranja e as mais desenvolvidas estão em vermelho e em azul. Bom, a terceira aproximação foi essa dos corredores de transportes. Isso aqui tinha uma visão muito carregada do modelo que a gente trabalhava no GEIPOT, empresa da qual foi diretor técnico e presidente, antes da sua extinção. E isso é mais ou menos a definição da Interlândia dos portos. Então, na situação atual, a gente estava com uma região no centro-oeste altamente dependente dos portos, um pedaço do Paraná e da região de área de influência do Porto de Santos, com desenvolvimento econômico muito forte no futuro, né, em direção à região centro-oeste, centro-norte, e a produção em altos volumes começando a ficar cada vez mais distante dos tradicionais portos do sul e do sudeste. Pior, quando a maior parte dos nossos mercados estavam no hemisfério norte. A exceção estava do outro lado, na Ásia. Também foi um motivo que o crescimento da Ásia valorizou muito o preço das commodities no Brasil, inclusive dos minérios. Então, todos os minérios que já eram profundamente conhecidos através dos levantamentos da CPRM estavam lá latentes, sem viabilidade de exploração. E a partir disso nós fomos ensaiando uma nova estrutura de logística de alta capacidade de transporte para dar conta disso, que não é a rodoviária. Não obstante, o Brasil tem sido acusado de ser um país rodoviário ou rodoviarista sem ser, né? Porque é muito ridículo a malha brasileira em relação a de outras nações do mundo. Por isso é que vocês viram aí no PAC que tem mais investimento hoje em rodovia ainda do que em ferrovia. Embora o PNLT ensaie, né, que 45% do PNLT está na área de rodovias, de ferrovias, e um pouco menos, talvez uns 30% em rodovias. É que o processo de incorporação de novas ferrovias ele é um pouco mais lento. Então, a gente partiu de uma matriz que era 58% rodoviária em 2005 e hoje, malgradamente, nós estamos voltando para 63%. Por quê? Porque o Brasil está crescendo, isso é inexorável, não depende nem de nós. Enquanto a gente dorme, o país cresce. As cidades no Brasil que passam a existir em 20 e poucos anos, que é o caso de Sinop, por exemplo, que hoje tem 10 mil universitários, e é uma cidade que foi criada pela mão do homem. Então, esse é o Brasil que cresce. Então, se a logística de transporte não vai para lá, ele opera com baixo nível de eficiência e perda de competitividade. Mas sai com o caminhão atolando pelo barro, mas acaba saindo. Então, essas são as coisas que a gente tem que corrigir. E a última aproximação é da sustentabilidade ambiental, porque nós tivemos que delimitar o Brasil para saber que tipo de infraestrutura em cada região e que tipo de dificuldades ambientais que a gente vai ter que enfrentar. Então aqui tem a Mata Atlântica, a Mata Atlântica aqui, que hoje a gente está no processo de tentar recuperar. Aqui tem a região dos Cerrados, aqui tem a região de transição, que foi muito ocupada por agropecuária, e como a pecuária brasileira está caminhando para abandonar a criação extensiva para intensiva, até por força do mercado externo. O mercado externo não quer saber mais de comprar boi solto no pasto, ele prefere saber se na orelha do boi tinha lá toda a ascendência genética dele. Então a gente chama isso de boi de brinco na orelha.
Então está sobrando pasto nessa região, nós não precisamos derrubar nenhuma árvore da floresta amazônica para incorporar 2 vezes mais área agricultável do que o Brasil tem hoje. Então, uma parte dessas coisas é que nos permitiram enfrentar os desafios de ampliar a infraestrutura, respeitando as questões ambientais desde o nascedor. Porque não há nada que se faça que não tenha impacto ambiental. Por isso é que a legislação, sabiamente, fala em mitigações e compensações. Se a gente aprende a trabalhar direitinho com a área ambiental, e é o meu caso, porque eu não tenho lutas muito antagônicas com eles, e muito menos com o pessoal da área de energia, a gente consegue vencer dificuldades. Então, se a gente vai sobrepor esses mapas aqui, a gente chega com ele, que esse é o Brasil, sobre o qual a gente tem que trabalhar. É mais ou menos assim. Isso deve durar aí, talvez, entre 5 e 10 anos, porque o país vai evoluindo, a gente tem que reorganizar esse mapa. E essas delimitações aí, para efeitos estatísticos, elas tiveram que seguir o contorno de micro-regiões homogêneas, que são agregações de municípios, porque eu trabalho com estatísticas de censos demográficos e econômicos e trabalho com censos do IBGE. Então, para perceber fluxos migratórios, crescimentos demográficos e crescimento econômico, a minha fonte de referência não é o bolso do colete. É uma estatística oficial do IBGE, é com isso que a gente trabalha. Bom, para não demorar muito com essa exposição aqui, porque me fizeram um sinal ali, eu preferi não ler, porque para ler de longe, boto o óculos. Na verdade, que era 5 minutos. 5 minutos. Meu Deus. Isso aqui é um mapa agrícola brasileiro. Eu sempre coloco isso, porque na verdade vocês estão vendo para onde está migrando a produção brasileira e aí é por densidade, por cor. Está muito claro que o grande miolo da produção agrícola brasileira, e eu estou falando de 10, 20, 30 milhões de toneladas ano, para fazer uma ferrovia a partir de 5 milhões de toneladas ano, ela já está justificada. Então vocês imaginam o que é hoje um caminhão aqui sair de Alta Floresta para levar carga para Paranaguá andando 2.200 quilômetros por caminhão. Não tem nenhum sentido isso, né? Isso é perda de competitividade e ao longo do caminho. Nossa agricultura hoje é de primeiro mundo, a nossa produtividade por hectare já bateu a canadense e americana. Nós já somos um país campeão em exportação de proteína animal. Também somos os campeões de exportação de minério, quer dizer, tem muita coisa onde a gente é campeão, mas a gente é campeão lá dentro da porteira da fazenda ou dentro da indústria. Para chegar nos nossos mercados, infelizmente a gente tem inclusive um trecho de navegação longo para cumprir. O Brasil não está sozinho no mundo, né? Vocês sabem que o continente africano ele é muito assemelhado ao nosso. Alguém um dia disse que já fomos ligados. Teve um terremoto ou qualquer coisa, uma explosão nuclear que nos separou. Mas os chineses estão indo para a África, e lá tem minério, lá tem savanas, que são os nossos cerrados. A Embrapa está ensinando os africanos a produzir nos cerrados. Então, daqui a pouco, a gente tem fortes competidores. Se a gente, nos próximos 10 anos, não organizar a nossa logística, para não perder competitividade, organizarmos uma produção sustentável, sem voo de galinha, para não perder mercado, para ficar consolidado nele, é isto, né? Resumidamente, o último PNLT falava em 428 bilhões de investimentos em infraestrutura de transportes para 16 anos. Nós gastamos uns 100 e tantos, Maurício já colocou aí. Nós já temos mais 10 anos para gastar 300 bilhões, e é a janela que o mundo está nos dando enquanto eles não se recuperam. E aí, eu não sou adivinhador do futuro, embora na minha cidade tenha descido um ET lá e alguém às vezes me acusa de ser descendente do ET de Varginha, porque eu fico tentando enxergar muita coisa além do meu tempo. Mas a verdade é que eu tenho uma expectativa muito forte de
Quando a Europa e os Estados Unidos se reabilitarem, eles vão voltar para o mercado com um nível de inovação tecnológica muito forte. E o Brasil vai ter que se preparar para enfrentar isso também. Nós não vamos passar o resto da vida tirando minério daqui, mandando para a China, para depois comprar o trilho da Norte-Sul na China para trazer para cá. Não, eu acho que a presidenta Dilma já disse isso muito claramente, que nós vamos ter que verticalizar essa fase de exportação de commodities para começar a exportar bens com agregação de valor aqui mesmo. Isso está acontecendo com a série de siderúrgicas que estão montando no Brasil hoje, com as refinarias que estão caminhando lá para a região do Norte e do Nordeste. Isso vai acontecer, né? Porque de uma hora para outra o Brasil não vai poder exportar apenas commodities e importar produtos semi-acabados ou acabados. Isso aí dá mais ou menos uma ideia, município por município, desses principais aí, de quem são os grandes produtores. E aqui dá para ver que a coisa está muito para Mato Grosso, Goiás e Maranhão. Tem uma região aí que eles chamam de Matopiba, que é Maranhão, Piauí e Bahia, que é um lugar de expressiva vocação para exploração mineral e agrícola. Por isso é que a gente está ensaiando aí a ferrovia de integração Oeste-Leste. Só para completar a pergunta do Renato Pavan ali, a gente realmente saiu de Ponta da Tulha, porque ali era um recinto turístico muito importante, e agora a gente está num lugar aí que a gente chama de Aritaguá, que provavelmente é onde vai ser instalado o porto offshore lá da Bahia. Porque Ilhéus não tem calado, então, se eu estou falando que o Grupo Votorantim quer comprar 20 milhões de capacidade de carga na FIOL, e o Grupo Bamin quer comprar outros 20, e eles vão pagar adiantado, porque esse é o novo modelo do governo federal, é vender capacidade e ele administrar a gestão das linhas, não entregar em concessão para isso ficar todo na decisão do operador. Se esses grupos empresariais estão se dispondo a fazer essa compra, e essa compra diz o seguinte: você comprou e pagou, não transportou, problema seu, mas eu já peguei esse dinheiro e fui expandir a ferrovia em outro lugar. Então isso é um processo inteligente de autossustentação da expansão da ferrovia brasileira. Nós estamos falando aí de mais ou menos uns 12 ou 13 mil quilômetros de novas ferrovias. Começou dando um pouco de aceleração com a Norte-Sul. No futuro a gente vai sair de Barcarena, lá no Vila do Conde, no ponto de Vila do Conde. Vamos chegar ao Porto Rio Grande. Essa ferrovia Norte-Sul vai ficar com uns 4.200 quilômetros de extensão, mais ou menos. Vai levar algum tempo. Ontem um jornalista estava me impressionando muito, dizendo: vocês só ficam estudando, mas quando é que fica pronto? Eu falei: olha, vocês vão ter que ter um pouco de paciência, porque o Brasil ficou 25 anos, 2 décadas e meia, consertando suas contas, sem capacidade de investimento, né? Perdendo toda a sua capacidade de gestão pública, que é isso que o Maurício comentou aqui, e o próprio setor privado das grandes empresas foi sobreviver no exterior, porque aqui não tinha obra. Nós estamos tendo que reconstruir tudo. Isso é um muro derrubado, tem que ser pedra sobre pedra de novo, né? E começa na formação de pessoal. Nós estamos mandando, acho que eu não sei quantos são, o Maurício sabe disso, mas a presidenta Dilma resolveu mandar alguns estudantes aí para fazer treinamento no exterior. A China manda 200 mil por ano. Eles estão em Oxford, MIT, Sorbonne, vão para todos os lugares. Vem até para o Brasil. Fundação Getúlio Vargas, USP. Aqui é paralelo 15, paralelo 16, a gente fez esse mapa só para dizer que tinha uma inconsistência logística muito forte aqui, porque quem está produzindo mais é a parte de cima e escoa por baixo. Os portos de baixo, onde se produz menos, exportam mais produtos agrícolas do que a parte de cima, que devia estar saindo para o norte. Por isso é que a gente está
força para Itaqui, né? E para empreendimentos lá mais ao norte, futuramente expandir Vila do Conde também. Se o poder público não expandir Itaqui, a companhia Vale, que hoje é uma empresa de logística que está mexendo com mais coisas do que ferrovia, ela já disse que vai fazer um terminal de grãos lá perto de Ponta da Madeira, lá na área que eles operam hoje, para 20 milhões de toneladas. Então, o Brasil vai de alguma forma. Se o poder público não vai, o setor privado vai. É mais ou menos essa proporção aí, né, que a gente dividiu aqui grosseiramente. Mas onde você produz 52%, você escolhe 16%. É isso que a gente está procurando corrigir hoje. Essas são as variáveis com as quais o PNLT trabalha. Aí vocês estão vendo que a gente está projetando PIB, renda per capita, crescimento demográfico para 2040. Essas coisas nos obrigam a manter uma vigilância diuturna para ver se essas coisas vão no caminho do que a gente está percebendo, porque normalmente a gente trabalhou com PIB médio de 3,5%, o que não quer dizer que a gente não compreendeu que regionalmente algumas regiões crescem mais do que a média nacional. O trabalho que a gente recebe da macroeconomia leva isso em consideração, mas leva em consideração também o que os economistas internacionais revelam para eles através das suas redes de integração de conhecimento sobre o que está acontecendo no resto do mundo. Então, o PNLT acompanha isso tudo e eu sempre digo que a gente não está planejando para acertar tudo, porque a gente faz planejamento para errar menos, porque um país que tem tanta demanda de investimentos ainda na área social não pode se dar ao luxo de jogar dinheiro fora na área de infraestrutura. Então a gente tem que realmente selecionar os melhores projetos e torná-los realidade, porque tem coisa que a gente está falando aqui, que se tudo correr bem, como um relógio de alta precisão, nós vamos levar 6, 7 anos para terminar. E as obras de infraestrutura, no caso de hidrelétricas e de infraestrutura de transportes, algumas são assim, né? Levam mais do que um período governamental. Então os governantes hoje têm que ter também uma visão de Estado. Talvez ele tome uma decisão hoje, ou ele vai bem e realiza isso no segundo mandato, ou então ele passa para o sucessor dele. E daí? Ele teve mérito? Claro, partiu da iniciativa dele apostar naquilo como um processo de melhoria da qualidade de vida social e econômica do país. Né? Porque o PNLT hoje está analisando a sua estrutura de projetos como empreendimentos. Nós não somos mais executores de obras. Senão eu ia ser o que eu ia ser quando saí da escola de engenharia. Eu construir barragens, pontes e grandes estruturas, e daí? Para que serve uma obra dessa se ela não tiver uma função econômica e social? Não serve para nada. Serve para a gente ficar maravilhado lá vendo a portentosidade da obra, mas não tem função. Uma hidrelétrica sozinha, sem linha de transmissão e sem um segmento industrial e residências para consumir energia, não serve absolutamente nada. Então, nessa revisão do PNLT, eu estou introduzindo a questão da sustentabilidade na sua visão mais holística, mais abrangente. Né? Começa no plano estratégico e pega todo o ciclo de vida da obra, porque durante muito tempo a gente inaugurava a obra, virava de costas e deixava ela se acabar. E não é isso que o resto do mundo faz. As pessoas fazem manutenção. Então, verba de manutenção vai ser computada no PNLT como parte do custo ao longo da vida útil do empreendimento. Se durar 50 anos, eu tenho que colocar lá quanto é que eu vou gastar por ano ao longo dos 50 anos. É isso que vai caracterizar a nova versão de sustentabilidade dos empreendimentos do Plano Nacional de Logística e Transporte. Aqui é o mapeamento das áreas de mineração do país, isso também já é conhecido. Então, vocês estão vendo que, na verdade, a gente está ensaiando grandes estruturas de transporte ferroviário no alinhamento para capturar essas cargas de mineração. E elas estão hoje muito aqui na região da Bahia,
né? Aqui que a BAMI vai trabalhar, embora o Oeste Baiano seja altamente produtivo em grãos. As regiões de Minas, sul de Goiás, então, elas estão espalhadas por aí. Isso aqui é Carajás, foi por outra razão, o alinhamento da estrada de ferro Carajás foi por aí. Aqui já são os empreendimentos que estão em processo de produção. Esses mapas são do Ministério de Minas e Energia. A gente trabalha com isso. De novo eu reforço, o PNLT vai atrás de estudo de territorialidade e compreensão de geoeconomia, e depois ele lança a infraestrutura adequada e competente para administrar os fluxos de transportes. Isso aqui é um resumo, né? Dá mais ou menos por que a gente resolve esses problemas. Entrou um pouquinho esse negócio de logística urbana. Durante muito tempo o governo federal tinha por decisão não se meter nas questões estaduais e municipais. Esse quadro mudou com a visão federativa de planejamento e mudou com a decisão do governo de ajudar São Paulo a fazer Ferroanel, Rodoanel, ir lá na hidrovia do Mercosul, no Rio Grande do Sul, e melhorar, botar 900 milhões de reais no Rio Tietê, verba federal. Quer dizer, nós desmistificamos essa ideia de que cada um toma conta do seu território. A nação brasileira não enxerga essas coisas. Logística de transportes não sabe se o buraco está no trecho municipal, estadual ou federal. Se este é um corredor logístico, temos que tratá-lo como tal. Então, TNLT prepara demanda de transporte, se envolve com demanda de transporte no total. Parte vai para o aéreo, parte vai para o ônibus, e uma boa parte vai para o trem, porque nós vamos ter que voltar aos meus tempos de infância, onde o passageiro andava de trem. E não é por romantismo e saudade do passado, não. É porque isso vai se tornar uma necessidade. Todo dia alguém nos critica porque que a gente não pega o trem de alta velocidade e não transforma isso em 400 quilômetros de linha de metrô. Esses projetos não são concorrentes, eles não são mutuamente exclusivos. Eu não tenho no mundo nenhuma megalópole como o Rio de um lado e São Paulo de outro, onde eu tenho que passar ou pela Dutra ou pela ponte aérea. Isso, no futuro, isso é intolerável, é inadministrável. Então nós vamos ter que botar um trem lá. Será que a sexta, quinta, quarta maior economia do mundo não merece um trem que anda a 350 km por hora? Acho que é ridículo, esse pensamento é muito tacanho, né? Bom, eu não vou detalhar muito isso aqui não, mas recentemente, através da Casa Civil, Maurício conhece esse trabalho, nós começamos a fazer um casamento entre o Plano Nacional de Logística Portuária com o Plano Nacional de Logística de Transportes. Então a ideia aqui é a seguinte: adianta aumentar a capacidade do porto sem aumentar a melhoria dos seus acessos? Não resolve. Eu tenho que fazer isso com um cronograma mais ou menos compatibilizado. Então nós estamos revisando os cronogramas dos empreendimentos terrestres que estão com o nosso Ministério hoje. A ideia é pense globalmente e atue localmente. Então o PNLT pensa globalmente, ele pensa transporte e logística, inclusive nas áreas onde ele não se mete na área da execução, que é aviação civil e portos. Nós estamos hoje mexendo só com portos fluviais, navegação interior e cabotagem. Então, a gente começou a delimitar esses empreendimentos aí dentro da visão de vetor, esse é do Centro-Norte. Aí estão os portos que vão receber investimento no PNLP, junto com os acessos. No caso aqui, esses são os ferroviários, aqui são os rodoviários. Aqui tem um valor, quando está escrito ali investimentos certos, são os que estão no PAC. Onde tiver uma linha dizendo investimentos prováveis, são os que estão no PNLT, mas que ainda não estão no PAC.
Então o PNLT tem uma visão mais larga e ele já indicou lá que isso algum dia passa para o PPA. Eu ando pesquisando quantos por cento do PNLT se agregam ao PPA. Nós estamos numa linha de 90%. Então isso justifica que o planejamento estratégico não está indo na direção errada, porque isso está virando lei no seu segundo estágio. E o PPA também não é camisa de força, nem tudo que está lá vai ser executado, porque o cobertor é curto, então não adianta cobrir a cabeça e descobrir os pés. A gente tem que ajustar isso de acordo com como é que anda a economia, porque alguém espirra lá no exterior, a gente fica resfriado aqui. A globalização tem esses riscos, é isso. Nos afeta menos, porque a gente está construindo um mercado interno forte, até para ficar um pouco menos vulnerável a crises internacionais. Bom, aqui é o sistema hidroviário, sobre o qual nós vamos trabalhar também. Estamos trabalhando aqui, nesse caso do vetor norte aqui, estamos trabalhando com o sistema do Tocantins, com o seu afluente Araguaia. Aqui já é para o vetor leste, né? Que pega a maior parte da produção mineira e traz para os portos de Espírito Santo e Rio. Está dentro dessa visão também de Interlândia. Vou passar rapidamente aqui, porque depois vocês vão olhar isso. Isso aqui também é informação básica. Mas está tudo explicado. Estamos recompondo aí que a navegação do Tietê aqui está um pouquinho abaixo aqui no vetor centro-sudeste, que pega São Paulo e o São Francisco. A gente está trabalhando em recuperar a navegabilidade. O negócio de São Francisco é complicado, porque nós estamos num processo com o Ministério da Integração hoje. Eu não sei, acho que o ministro está vindo aqui, né? O PC. Já esteve. Ah, já esteve. Pois é. Primeiro a gente tem que proteger as margens do São Francisco para evitar fortes erosões e assoreamento do rio. Tem que ter um sistema disso, isso não é nosso. Várias empresas, eu vou citar um exemplo aqui, Caramuru era uma grande empresa que navegava no São Francisco, foi embora para outro lugar porque o calado foi diminuindo de tal forma que eles acabaram inviabilizando o empreendimento deles, ficou uma única lá. Se a gente não recupera a navegabilidade do São Francisco, ele vai perder sua função integradora. Estou falando até de carga mesmo, não é só de passageiro. Então tem que trabalhar nisso. A gente já está numa previsão de investimento. Maurício comentou aqui que a gente está investindo um pouco em hidrovia, mas pelo menos a gente tem quase 3 bilhões hoje aqui no PAC 2 para investir. Aí vamos pegar lá e liquidar o Pedral do Lourenço, pelo menos, né? Que isso aqui já está ficando na história, né? Está virando piada a história do Pedral do Lourenço. Agora a gente está até contratando a Vale para ela empreender, porque ela também está navegando no Rio Tocantins e está sendo prejudicada por isso. E uma das restrições da navegação lá é esse dito Pedral do Lourenço, que tem que ser explodido. Centro-Sudeste, mesma coisa, as estradas que estão acesso aos portos prioritários, no caso aqui, reforçando aí as hidrovias. O Tietê é tributário do Paraná, que é tributário do Paraguai, então essa hidrovia internacional é muito importante para os nossos países vizinhos e para nós. Aí eu peguei alguns portos aqui aleatoriamente. Suape já é um porto indústria aí, que foi concebido há mais de 30 anos atrás. Eu tive a felicidade de participar desse plano diretor. E outro dia alguém me perguntou, como é que Suape vence suas restrições ambientais? Eu disse, porque a gente planejou Suape no seu todo, né, como um porto indústria, e ele está sendo feito parte a parte. E todos esses assuntos foram sendo trabalhados ambientalmente, por isso é que ele está evoluindo. Mas a gente teve que pensar aquilo globalmente para atuar localmente. Então, tudo que está em Suape hoje foi previsto há 35 anos atrás, feito por uma empresa de consultoria. O Renato, que é mais velho como eu, conhece, era a Transcom, né? Tinha uma visão mais abrangente de planejamento. Então, é mais ou menos isso. Aqui estão os investimentos que a gente está programando para estar aqui. Essas coisas são
da área da Secretaria de Portos, Santarém, Vila do Conde. No mapa que o Maurício mostrou de ferrovia, vocês viram que tem uns trechinhos dessa malha ferroviária que estão tracejados, que a gente vai ter que fazer, né, porque a visão é ter uma malha integrada mesmo, não é para não ficar interrompida. A oeste e leste não vai ficar em Eliseu desculpa, não vai ficar parada ali em Eduardo Magalhães, vai ter que chegar na norte-sul. A nova Transnordestina não vai ficar em Eliseu Martins, vai ter que encostar na norte-sul, mas isso vai ser feito em etapas posteriores. A centro-oeste também não vai parar ali em Alta Floresta, onde a gente está com pretensões de chegar em tempo mais curto, mas ela vai seguir em direção a Rondônia, vai para Porto Velho, aí ela integra com o trecho da Ferro-Oeste, desculpe, da Ferro-Norte, que hoje não é mais Ferro-Norte, hoje é a ALL Norte, e daí para frente a gente vai chegar lá na divisa com o Peru, e esse é o planejamento, uma das formas de integração continental lá para a gente atingir lá o Pacífico. Investimento Polo de Manaus e por enquanto é só, depois a gente fica aqui para fazer um debate. Então, espero que eu tenha deixado algum